Oi pessoal, olha aqui de novo com mais um vídeo no canal e dessa vez eu vim trazer o review do fone da Halo, que é o modelo T15, este fone aqui. Eu já fiz o unboxing desse fone aqui no canal, então quem quiser assistir eu vou deixar aqui no box de informação, ou no final do vídeo, ou nos cards, enfim, vou deixar aqui em algum lugar para quem quiser ir ver o unboxing e todos os acessórios, o que é que vem com esse fone. Mas eu hoje vim falar um pouquinho a respeito da minha experiência utilizando esse fone. Eu já estou usando ele há mais de 2 meses e consigo aqui falar para vocês as coisas que mais me agradaram nele e as coisas que não me agradaram tanto. E quem sabe também ajudar vocês a decidir se adquirem esse fone ou não. Mas eu já quero novamente abrir uma ressalva aqui que tudo que eu vou falar a respeito desse fone é com base apenas na minha experiência pessoal, eu não sou nenhuma expert em tecnologia, então tudo que eu vou falar aqui foi de acordo com o que eu vim percebendo durante o meu uso e coisas que me agradaram no fone e coisas que não me agradaram tanto assim. Então vamos lá, eu fiz uma listinha aqui dos pontos positivos e negativos. Então, o primeiro ponto positivo que eu acho desse fone, e é o que mais chama a atenção dele, é com relação à duração da bateria, tanto da case quanto do fone. Essa case aqui possui 2.200 mAh de bateria. Então, assim, de todos os fones que eu já vi, dessa categoria, né, TWS, realmente esse fone é o que, posso estar até enganada, mas é o que eu vi que tem mais capacidade de bateria. Então, assim, para você que usa muitos fones e quer ficar despreocupado, não quer ter que ficar carregando o fone e a case toda hora, realmente esse fone é uma excelente opção. Essa case, por ter essa capacidade de bateria, ela leva aproximadamente aí 3 horas para carregar totalmente. Os fones, eles levam 1 hora e meia, cerca de 1 hora e meia para carregar totalmente na case. E a case, eu pelo menos, de acordo com o meu uso, eu levei 20 dias para dar a primeira carga nela. Então, assim, realmente, a depender, você pode levar até um mês aí para poder carregar a sua case, se você utilizar a case apenas para carregar os fones. E os fones, eles têm uma duração aí, pelos meus testes, de duração de mais ou menos realmente 3 horas. O fabricante fala que é 3 horas e meia, mas comigo ele ficou aí funcionando por 3 horas. E a case, ela vai ter todo esse tempo aí entre intervalos de recarga se você realmente só usar ela para carregar o fone. Aí agora eu já vou chamar o segundo ponto positivo, que já faz essa ligação aí com a duração de bateria. O segundo ponto positivo é que ela também é como se fosse, digamos, uma mini power bank. Na verdade, com essa case, ela tem uma entrada na frente dela, né, uma entrada USB, que permite que você carregue um outro dispositivo, né, seja um celular ou um outro fone, até qualquer outro dispositivo, né, que você consiga carregar por entrada USB. Eu falo que é um mini power bank porque, na verdade, ele não vai conseguir, no caso, essa case não vai conseguir dar uma carga completa no celular, por exemplo. Então eu diria que na verdade é para você usar ela mais ali numa emergência. Você tá com os seus fones, né? Na rua e aí o seu celular tá descarregando, você esqueceu o carregador e quer dar aquela recarga de emergência no celular até chegar em casa, por exemplo. Então essa case vai funcionar super bem nesse sentido. E aí, claro, se você usar a case, né, com um power bank para poder carregar um outro dispositivo, é claro que aí sim você vai reduzir o tempo de bateria da case e aí pode ser que você precise carregar a case num tempo mais curto. O terceiro ponto positivo é que a case possui LEDs que indicam o nível de bateria. Isso eu achei muito legal porque visualmente você já percebe se você precisa colocar a case para carregar, se já está na hora ou não. Então ela possui 3 LEDzinhos ali brancos, né, em cima, e quando os 3 LEDs estão completos, significa dizer que a case está completamente carregada. Quando está na metade, né, só tem 2 LEDs acesos, significa dizer que está ali com 50% de bateria. E quando só tem um LED aceso, significa dizer que ela está ali já precisando, né, de uma carga, deve estar ali em torno de 25% de bateria, então você já fica atento para colocar a case para carregar. O quarto ponto positivo que eu achei desse fone é a conectividade. Além dele parear bem rápido com os dispositivos, né? No caso, eu parei ele com o meu celular. Além de ele ser encontrado bem rápido, ele tem uma conectividade que eles chamam de conectividade inteligente. Você não precisa apertar os botões, né, touch dos fones para desligar
ou ligar, né? Ou seja, conectar ou desconectar do seu celular. Se você abre apenas a tampa da case, retira os fones, né, da case e põe no ouvido, automaticamente ele já se conecta com seu celular sem você precisar apertar botão algum. E muitas vezes ele já retoma a reprodução de música que você parou ouvindo. E quando você também não quer mais escutar música, basta você retirar os fones do ouvido, colocar na case, que ele também desconecta automaticamente do seu dispositivo. Mas é claro que, se você não quiser desconectar e conectar do seu celular dessa forma, você pode pressionar os botões touch nos fones e segurar por alguns segundos, que eles vão acender uma luzinha vermelha e apagar, indicando que eles desconectaram do aparelho. Mas é claro que você só colocando na case e retirando da case, para mim é uma forma muito mais simples, mais rápida e facilita bastante a vida. O quinto ponto positivo para mim é o alcance do Bluetooth. Realmente, esse fone, eu testei ele com 12 metros de distância e ele não perdeu a conectividade dele, o alcance dele, não falhou a música continuou tocando perfeitamente. Então, assim, o alcance desse fone, até em relação ao Multilaser que eu fiz a resenha aqui no canal, que o fabricante diz que ele tem um alcance de 12 metros, mas que na verdade o Multilaser com 5 metros já começava a falhar. Esse aqui, o Halo T15, não acontece isso. Com 12 metros você ainda continua ouvindo a sua música perfeitamente sem falhas. O sexto ponto positivo é que ele possui uma boa qualidade de som. Novamente, assim como eu falei num outro vídeo, eu não sou muito exigente com relação ao som. Então, esse fone também, ele realmente, se você gosta de graves, né, mais acentuados, esse fone não vai te entregar isso, mas eu digo também que o som dele é bastante equilibrado. Ele tem grave sim, mas não é realmente aquele grave de pessoas que são um pouco mais exigentes, né, que gostam mais daquele grave mais acentuado. Mas eu considero que a qualidade do som dele é muito boa e, sinceramente, me agradou bastante. O sétimo ponto positivo é que ele é bom para chamadas. Eu achei ele ótimo para chamadas, né? É o fato de você poder atender facilmente só dando 2 toques em qualquer um dos lados do fone, né? Você atende a chamada e você encerra a chamada da mesma forma. Basta dar esses 2 toques que você atende e encerra. E eu fiz testes de chamada com ele e as pessoas me ouviam muito bem. Eu também consegui ouvir bem as pessoas, então achei ele excelente para chamadas telefônicas também. E para mim, o oitavo ponto positivo é que os botões dele são touch. Então, assim, eu gosto desse tipo de botão, eu acho que é mais simples, basta você dar um toque que realmente você já consegue acessar as funções, né, do fone. Para mim, esse tipo de botão é melhor e acho que, principalmente para esse tipo de fone, esse tipo de botão é melhor, porque esse fone, ele é um fone intra-auricular. Então, imagina se você coloca botões que não são touch num tipo de fone desse. Botões que você precise realmente pressionar. Então, cada vez que você precisar pressionar, você vai colocar mais ainda o fone dentro do ouvido e isso deve ser muito incômodo. E além desses botões serem touch, eles são botões bastante responsivos. Eu achei que é bem simples, basta você tocar e você já consegue acessar as funções. Eu não achei que eles são ruins para realmente responder ao comando. E falando um pouco sobre essas funções, né, dos botões touch, se a gente tocar em qualquer um dos fones de ouvido, a gente pode pausar a música ou retomar a produção. Se a gente dá um toque duplo no fone de ouvido esquerdo, a gente pula a faixa para trás. Se a gente der um toque duplo no fone de ouvido direito, a gente pula a faixa para frente. E o nono ponto positivo é que ele possui classe de proteção IPX5, ou seja, ele é resistente à chuva e a suor. Então, se você quer um fone aí Bluetooth que seja bem discreto, intra-auricular e que tenha esse tipo de proteção para você usar aí na academia ou nos seus exercícios físicos ao ar livre, esse fone, segundo o fabricante, tem essa classe de proteção IPX5 e que o torna resistente aí ao suor e à chuva. E o décimo ponto positivo é que ele tem suporte aí ao modo gamer. E para você acessar esse modo, você precisa dar 3 toques no fone direito, que ele vai fazer ali um barulhinho de água ou de moeda, indicando assim que ele ativou ali o modo gamer. E eu fiz alguns testes aí jogando, baixei um jogo bem simples só para poder realmente ver como é que funcionava esse modo. E pelo que eu percebi, ele não tem muito atraso, né?
É muito difícil um fone Bluetooth não ter atraso, né? Não ter algum delay. Mas eu confesso para vocês que fazendo teste aqui com esse fone, se ele tem esse atraso, eu acho que é de 0,05 segundos, porque realmente fica bem perceptível. Eu não consegui perceber assim um atraso muito grande usando ele no modo gamer. E o 11º e último ponto positivo que eu encontrei nesse fone é com relação ao preço. Assim, para as funções que esse fone entrega, eu acho o preço dele, assim, excelente. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, na Amazon, ele tá ali na faixa de R$ 150, mas eu dei uma olhada também e encontrei ele na Shopee por R$ 117, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? E vamos agora aos pontos negativos. Primeiro ponto negativo é que a entrada de carregamento desse fone ainda é micro USB, né? Uma entrada mais antiga. Infelizmente, eu acho que esse fone, com tanta função boa que ele tem, né? Ele já poderia vir com a entrada de carregamento tipo C. E acredito até que pela capacidade de bateria que ele tem, se a entrada fosse tipo C, ele carregaria muito mais rápido, né? Então eu acho que ele já poderia vir no padrão tipo C. O segundo ponto negativo que eu vi, assim, que eu observei, é que a case dele, né, e o formato dele é maior e mais pesado. Então, se vocês olharem aqui, ó, ele é bem maior, ele não é também um peso de, sei lá, um bloco aí de concreto, nada disso. Mas ele é mais pesadinho em relação a outros fones e ele é um pouquinho maior. Então, se você quer um fone que seja um pouquinho mais discreto para carregar no bolso, esse fone aqui ele vai ficar um pouco mais volumoso. Se eu comparar ele aqui com o outro, por exemplo, o da Multilaser, se vocês olharem, vocês vão ver que realmente ele é bem maior, a case dele, ele é bem mais largo e é um pouquinho mais pesado. Então, pode ser que para você seja um ponto negativo ou você ache que é tranquilo. Para mim, eu considerei como um ponto negativo porque eu gosto de usar no bolso e realmente ele fica bastante volumoso. Então, para mim, é um ponto negativo. O terceiro ponto negativo para mim é o formato do fone. Como eu já falei em outros vídeos, eu não sou muito fã dos fones que são intra-auriculares. Mas aí nesse caso, como eu já disse, é um ponto negativo para mim. É só uma questão de que eu não sou muito fã desse tipo de formato de fone. Inclusive, para que ele ficasse melhor e se adaptasse melhor ao meu ouvido, eu precisei trocar a borrachinha. Ele vem com 3 tamanhos de borracha, a pequena, a média e a larga, e ele já vem geralmente conectado já com a borrachinha média. Só que estava caindo muito do meu ouvido, então eu precisei trocar pela borracha larga, que aí sim ficou um pouco mais confortável no meu ouvido e se adaptou melhor e parou de ficar caindo. E o quarto e último ponto negativo é que, infelizmente, ele não possui garantia, né? Não é um produto nacional. E, inclusive, por que isso para mim é um ponto negativo? Porque eu preciso falar para vocês aqui que o meu fone, ele, infelizmente, ele parou de funcionar a case com 28 dias de uso. Então, infelizmente, a case parou de funcionar, não teve jeito. Mas como eu comprei no Mercado Livre e eu tenho 30 dias para devolução, eu consegui entrar em contato com o vendedor, expliquei para ele o que estava acontecendo, falei que a case do meu fone parou. Os fones não, os fones estão funcionando perfeitamente, mas a case realmente parou tanto de carregar quanto de carregar os fones. Então, quando eu colocava ela para carregar, ela não dava sinal de vida e ela também não passava carga para os meus fones. Então, eu consegui entrar em contato com o vendedor, relatei para ele a situação e aí eu tive que abrir uma reclamação e o vendedor, como não tinha como fazer a troca do produto porque já tinha acabado o produto, ele me devolveu o dinheiro. Então, se fosse um fone que tivesse garantia aí de 1 ano, por exemplo, eu poderia ficar um pouco mais tranquila. Mas o fone do meu pai e da minha mãe está funcionando até hoje perfeitamente bem e, na verdade, eu continuo usando a case aqui da minha mãe para poder carregar os meus, porque no meu caso os fones estão bons, a case que realmente deu defeito e eu ainda tô tentando ver o que eu faço aí para conseguir consertar ela. Bom, e depois de explanar aqui para vocês todos os pontos positivos e negativos que eu encontrei do fone, se eu tivesse que dar uma classificação para ele, qual a classificação que eu daria? Bom, apesar de ele ter aí para mim esses 4 pontos negativos aí que eu citei, sabendo que 2 desses pontos negativos é muito uma questão pessoal, eu diria que, no geral, eu daria 5 estrelas para esse fone. Realmente eu gostei muito dele, apesar de ele não ter um formato que me agrade e ser um pouquinho maior, mais pesado, eu achei, assim, as funcionalidades dele muito boas, achei um fone de excelente qualidade, bem construído, tem um ótimo custo-benefício,
tem uma ótima qualidade de som, tem algumas funções muito boas, por exemplo, o modo gamer. Então, no geral, assim, eu considero esse fone excelente, achei uma excelente compra e realmente gostei bastante e tenho gostado bastante dele. Fico intercalando ele com o da Multilaser, eu uso um pouquinho um, uso um pouquinho outro, mas realmente eu gostei muito desse fone. Então é isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!